Artigo 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Artigo 596. Ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando, além do disposto nos artigos 584 e 585, as seguintes regras. Inciso 1. As benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Inciso 2. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. Inciso 3. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que têm direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho, mediante reposição. Inciso 4. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Artigo 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo. Parágrafo 1º. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão em seguida lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Parágrafo 2º. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida sentença homologatória da divisão. Parágrafo 3º. O auto conterá: inciso 1. A confinação e a extensão superficial do imóvel. Inciso 2. A classificação das terras com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação ou quando a homogeneidade das terras não determinar a diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. Inciso 3. O valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Parágrafo 4º. Cada folha de pagamento conterá: inciso 1. A descrição das linhas divisórias do quinhão, mencionadas as confinantes. Inciso 2. A relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação. Inciso 3. A declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício. Artigo 598. Aplica-se às divisões o disposto nos artigos 575 a 578. Capítulo 5. Da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto, inciso 1, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso e, inciso 2, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso ou, inciso 3, somente a resolução ou a apuração de haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial
será necessária instruída com o contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não podem preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta: inciso 1, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Inciso 2, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Inciso 4, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. Inciso 5, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou, inciso 6, pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para apuração dos haveres, o juiz: inciso 1. Fixará a data da resolução da sociedade. Inciso 2. Definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. Inciso 3. Nomeará o perito. Parágrafo 1º. O juiz determinará a sociedade ou os sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser desde logo levantado pelo sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605. A data da resolução da sociedade será: inciso 1. No caso de falecimento do sócio, a do óbito. Inciso 2. Na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante. Inciso 3. No recesso, o dia do recebimento pela sociedade,
da notificação do sócio dissidente. Inciso 4. Na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade e, inciso 5, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606. Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre capital próprio declarados pela sociedade, e, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio desse, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei 10.406, Código Civil.